E aí pessoal, tudo certo? Essa é a nossa segunda aula de Illustrator, tá? Na primeira eu fiz a introdução com vocês, falei um pouco sobre o que é o software, como funciona, para que serve, falei um pouco sobre algumas teorias, sobre design também. Enfim, essa segunda aula aqui eu vou estar mostrando a interface do Illustrator, tá? Como eu disse na aula passada, eu não entrei em detalhes sobre a interface. Nessa aula aqui eu vou estar entrando em detalhes sobre cada pedacinho aqui da interface do Illustrator. E também vou estar fazendo um processo de vetorização em duas imagens aqui para deixar de exemplo para vocês, né? Pois na semana passada eu introduzi o conceito, semana passada não, perdão. Na aula passada eu introduzi o conceito de vetor e bitmap para vocês, expliquei o que é, a diferença entre os dois, etc. Mas eu não fiz o processo de vetorização no Illustrator, tá? Eu deixei para essa aula aqui. Então eu vou estar fazendo isso hoje também, ok? Enfim, vamos lá. Deixa eu só abrir a minha lupa. Tá difícil. Minha lupa aqui. Ok, que vai ajudar bastante. Enfim, isso aqui que vocês estão vendo é a interface do Illustrator, tá bom? Assim que você abre ele, é essa tela aqui que vocês vão encontrar, tá bom? Essa tela aqui é uma tela padrão dos softwares da Adobe, tá bom? A tela do Photoshop, a tela inicial também é bem parecida, do XD é bem parecida, tá? Eles seguem mais ou menos essa mesma lógica. Aqui, o que nós temos? Bom, aqui ó, vocês podem ver esses símbolozinhos aqui, tá? E um texto, um título, né, escrito iniciar um novo arquivo rapidamente. Bom, como esse título sugere, isso daqui são templates, né? O que são templates? São modelos de projetos já pré-definidos para que você possa criar um projeto no Illustrator de forma mais rápida. Tá? Quando você vai fazer algo ali mais rapidinho, não quer customizar as configurações do seu projeto, você dá um clique aqui em qualquer uma dessas opções e aí você tem pré-definições de proporções diferentes. Tá? Por exemplo, nós temos aqui a proporção de 1 a 4, né, que seria um sulfite comum. Temos de um cartão postal. Temos aqui uma pré-definição web com uma resolução 1366 por 768 pixels. Tem a proporção aqui da tela do iPhone X também. Tem de vídeo, enfim. Tem mais pré-definições se vocês clicarem aqui, tá? Mas enfim, o que vocês precisam entender é que dando um clique nisso aqui, eu vou até fazer para dar exemplo, tá? Cliquei em uma opção, ó, ele já cria um projeto para mim rapidão, tá? Essa é a função dessas pré-definições aqui, ok? Aqui embaixo eu tenho os arquivos recentes, tá? Os projetos recentes que foram abertos no meu Illustrator. No caso eu só tenho esses dois aqui. E é isso, tá? Talvez eles estejam assim, talvez estejam assim. Tem como mudar aí a forma de visualização, tem como filtrar também, mas enfim, isso não vem ao caso, não é tão relevante pra gente, é só algo ali para facilitar a abertura de outros arquivos antigos, né? O que importa pra gente aqui mesmo tá aqui, ó, do lado esquerdo, tá? Nós temos criar, onde você pode criar um projeto todo personalizado aqui, e abrir, onde você pode abrir uma imagem já existente ou um arquivo já existente para estar editando aqui no seu Illustrator. Eu vou estar vindo em criar. Quando eu clico em criar, uma nova telinha é aberta para mim, tá? Chamada novo documento. Aqui eu tenho essas guias, como vocês podem ver aqui, são elas guia recente, que mostram todos os tamanhos, né, e os tipos e as categorias de projetos recentes. Os últimos projetos que eu criei aqui no meu Illustrator foram com esses tamanhos, tá? E com suas respectivas categorias. Categoria que eu digo são essas quatro aqui, ó.
5, né, na verdade. São dispositivos móveis. Vocês podem ver que tem uma categoria aqui, né, de pré-definição: web, impressão, filme e vídeo, arte e ilustração. Ok? E ficou faltando só falar aqui de uma das opções, que é salvo, que, enfim, no meu não tem nada, tá? Mas são as pré-definições do que estão salvas aqui no seu Illustrator. No caso aqui o meu não tem nada, tá? Eu cliquei aqui em ir. Ao clicar aqui, ele vai abrir uma página no seu navegador que permite que você baixe mais pré-definições, tá? Eu não vou estar fazendo isso, não vou estar entrando nesse assunto aqui, até porque tem algumas coisas aqui que são pagas, algumas, se não todas, né? Mas enfim, só para deixar claro essa parte aí. Durante as nossas aulas, as duas categorias que nós mais vamos utilizar são as categorias de impressão, tá? Que é onde a gente vai estar criando projetos que serão impressos. É aqui, inclusive, nessa categoria, inclusive, onde a gente vai estar configurando o modo de cor aqui, ó, como CMYK, né? Que eu expliquei na aula passada o que são os modos de cores, o RGB e o CMYK, falei a diferença entre eles. Como aqui todos os projetos dessa categoria serão impressos, teoricamente, então o modo de cor dele aqui vai ser o CMYK, tá? E a outra categoria que nós mais vamos estar utilizando é aqui arte e ilustração, tá? Onde, como aqui são projetos que não serão impressos teoricamente, então o modo de cor que nós utilizaremos será o RGB, beleza? Bom, como eu vou estar fazendo a vetorização aqui, é um projeto que eu não vou imprimir, tá? Então eu vou pegar aqui a categoria de arte e ilustração e vou estar selecionando o tamanho do projeto, tá? Vou pegar um projeto aqui numa resolução Full HD, que no caso é essa aqui, 1920 por 1080. Dou um clique nela, ela vai ficar selecionada, né? Aqui, ó, do lado direito, vocês devem ter reparado que eu tenho várias opções. Primeiro eu tenho aqui a largura, né, da minha, entre aspas, folha, onde eu farei as alterações no meu projeto, e eu tenho a altura dela. A unidade de medida aqui está como PT, que são pontos, tá? PT de points. Se eu clicar aqui, eu posso selecionar qualquer uma dessas unidades de medidas aqui e ele vai converter esse valor automaticamente para a unidade de medida respectiva. Por exemplo, se eu colocar centímetros, ele ao invés de deixar 1920, ele deixa 67,7333 centímetros, que é respectivo a 1920 pontos, tá? Posso deixar também pixels, que aí não vai ter tanta diferença. Posso deixar aqui polegadas, enfim, tanto faz, tá? Qualquer unidade de medida que você quiser estar utilizando, você pode. Eu vou deixar em pixels, ok? Aqui nós temos a orientação. Aqui seria, entre aspas, novamente, a folha na vertical, tá? O que a gente chama de retrato. E aqui é a folha na horizontal, que é o que a gente chama de paisagem, tá? Tem essa partezinha aqui de pranchetas que eu não vou estar explicando agora porque a gente não vai estar utilizando agora, tá? Sangria, também não vou estar falando sobre isso agora, vou deixar mais para frente, tá? Não tem necessidade da gente estar entrando nesses assuntos agora porque a gente não vai estar utilizando essas duas opções. Modo de cores, expliquei, né? Vai ser impresso CMYK, vai ficar somente digital RGB. Nesse caso vou vetorizar, não vou mandar imprimir, então vou deixar em RGB. Efeitos de rasterização. Isso aqui interfere na qualidade do seu projeto, tá? Eu costumo deixar, quando eu vou fazer, por exemplo, uma logo, um banner, um cartão de visita, eu deixo em alta, tá?
que aí eu procuro sempre trazer a maior qualidade. Agora, quando eu vou fazer uma postagem para o Instagram, por exemplo, né, uma postagem para o Facebook, vou fazer uma arte que não precisa ter uma qualidade tão incrível assim, então eu deixo aqui em 150, ou também quando eu preciso de um arquivo um pouco mais leve, tá? Eu posso diminuir aqui a qualidade dele um pouquinho, beleza? Eu vou estar deixando aqui em 300 mesmo, dessa vez. Não vou mexer em mais nada. Lembrando que essas opções aqui que eu falei por último ficam aqui em opções avançadas, tá? Se o Illustrator de vocês aí tiver assim, é só dar um clique aqui em opções avançadas que essas opções aparecem, tá bom? Terminou de configurar aqui, clique em criar. Ele vai dar uma pensadinha aí e vai abrir essa tela pra gente. Vou explicar parte por parte dessa tela, começando aqui por cima. Aqui nós temos o menu principal do Illustrator, tá bom? Menu principal. Aqui a gente consegue salvar arquivo, abrir arquivo, adicionar foto, tá? Exportar arquivo, que é muito importante, vou ensinar vocês a fazer depois. Conseguimos aplicar efeitos aqui também no projeto utilizando esse menu. Conseguimos alterar a workspace, né, a área de trabalho, por esses menus também. Basicamente é o menu principal. Teoricamente, todas as configurações principais do Illustrator se encontram aqui agrupadas nessas guias que vocês estão vendo aqui, tá bom? Por falar em guia, descendo um pouco mais especificamente aqui onde está o meu mouse, eu tenho uma guia, tá? Onde eu tenho o nome do meu projeto, nesse caso está sem título -2, eu esqueci de colocar o título nele, arroba, e aqui na frente eu tenho uma porcentagem. Essa porcentagem indica o zoom no meu projeto, tá? O zoom ele fica aqui embaixo, ó, bem no cantinho inferior esquerdo, nesse retângulozinho aqui. Tem uma setinha que quando eu clico, ele me traz várias porcentagens de zoom diferente. Quanto maior a porcentagem, mais próximo o zoom. Eu vou clicar aqui em 3200, ó, vou tirar o zoom da lupa. Vocês vão ver que ele ficou bem próximo à folha branca, né? Tô chamando de folha por enquanto, porque eu ainda não apresentei o nome correto dessa parte. Então, daqui a pouco eu chego lá. Beleza? Eu particularmente raramente utilizo essa opção aqui para estar manuseando o zoom, tá? Só o que é legal daqui, que eu gosto um pouco, é esse ajustar na tela, que ele deixa aqui, ó, o projeto bem certinho na tela, tá? Mas ainda assim eu uso pouco. O que eu uso mesmo é o atalho Ctrl menos, segura o Ctrl no teclado e dá um toque na tecla menos. Quanto mais toques você der, mais você tira o zoom. E segura o Ctrl e dá um toque na tecla mais para chegar pertinho, tá? E aí, ó, eu vou dar um zoom aqui. Ó, vou apertar a tecla Ctrl mais, vocês vão ver que esse número aqui, ó, vai mudar, vai aumentando, tá vendo? E se eu apertar Ctrl menos, o número vai diminuindo, porque ele vai tirando o zoom, ok? Aqui na esquerda nós temos as ferramentas do Illustrator, tá? Eu não vou estar apresentando todas de uma vez agora para vocês aqui, até porque creio eu que seria muita informação e a gente nem vai estar usando todas as ferramentas por enquanto. Então eu prefiro apresentar somente as ferramentas que a gente vai estar utilizando de acordo com os projetos que a gente for fazendo aqui, ok? Então aqui barra de ferramentas, eu tenho essa setinha aqui em cima, onde eu posso deixar a barra assim, né, na vertical, ou em duas colunas assim. Enfim, isso aqui é só questão de gosto, é questão de estética, não muda muita coisa não, tá? As ferramentas continuam sendo as mesmas. Bom, tem essa parte aqui do centro, que até então eu estava chamando de folha, né? Mas não é folha isso aqui, não é uma folha.
Isso aqui tem dois nomes, tá? Inclusive os dois estão corretos. São dois termos que se referem à mesma coisa. O primeiro deles é artboard, tá? E o segundo é prancheta. O que vocês mais vão me ouvir falando vai ser prancheta, tá? Porque eu creio que seja um termo mais simples de decorar, é mais fácil de falar. Então vamos manter aí prancheta, tá? Mas só para deixar claro, vocês podem encontrar também o termo artboard se referindo a essa parte aqui. Então uma artboard é toda essa, abre aspas, folha aqui que vocês estão vendo no centro do projeto, que é onde a gente vai fazer as alterações e criar os nossos designs, tá? Beleza, falta falar só aqui do lado direito, que é onde nós temos essas três guias: propriedades, onde a gente pode alterar propriedades do projeto, né? Podemos alterar propriedades também de formas, de imagens, de linhas e por aí vai, de texto, né? Aqui basicamente é onde a gente edita os componentes, né? O que compõe os nossos designs, ok? Daqui a pouco eu mostro mais sobre a funcionalidade dessa guia propriedades aqui. A segunda guia é camadas. Como que funciona uma camada? Vamos lá, eu vou dar um exemplo bem breve aqui. Ó, camada. Eu coloquei um retângulo aqui, ok? Vou pintar ele de vermelho. Depois eu explico o que eu estou fazendo, como que eu pinto aqui certinho, tá? Daqui a pouco eu entro em mais detalhes sobre isso. E vou fazer também um círculo verde, assim. Quando eu posiciono esse círculo assim, o que acontece com o retângulo? Ele desaparece, certo? Ele é sobreposto pela forma que eu criei por último. Nesse caso foi o círculo verde. Se eu vier aqui na guia de camadas, eu vou dar um zoom para vocês. Eu tenho essa setinha aqui para abrir a lista da camada principal. Ele me mostra tudo que compõe o meu projeto até então. Todos os objetos, todas as linhas, todos os guias, todas as imagens, tudo que eu coloquei no projeto até então vai aparecer aqui. Como eu coloquei somente um retângulo e uma elipse, que no caso é um círculo, ele está listando esses dois para mim, tá? Aqui na esquerda eu tenho esse olhinho, ok? Deixa eu tirar o zoom para mostrar a funcionalidade. Ó, vou clicar no olhinho aqui, o círculo vai sumir, tá? Aqui eu habilito ou desabilito a visualização da forma, da imagem, do texto, enfim, que seja. Aqui do lado direito eu tenho essas bolinhas, tá? Quando eu clico aqui, ó, ele seleciona para mim a forma respectiva à camada. Se eu clicar aqui nessa bolinha, ele seleciona o retângulo, e se eu clicar aqui, seleciona tudo. Bom, mas agora voltando sobre a parte de sobreposição. Deixa eu dar o zoom aqui. Como vocês podem ver, aqui na lista de camadas eu tenho a elipse que vem na frente, né, vem por cima do retângulo. É exatamente isso que faz com que a elipse sobreponha o retângulo aqui na minha prancheta. Ou seja, se eu inverter a posição deles, essa situação tende a ser resolvida, tá? Então como que eu faço isso? Eu vou dar um clique com o botão esquerdo. Olha lá, pode ver que ficou azul. Eu estou segurando o botão esquerdo ainda, não soltei. Vou arrastar ele para cima da elipse, ó. Tá vendo que surgiu uma linhazinha azul? Vou arrastar mais um pouco e a linha vai aparecer lá em cima. Essa linha azul aqui, ó, que vocês estão vendo, tá? É isso que eu quero. Isso indica aonde vai ficar essa camada que eu estou segurando. Quando eu soltar, pronto. Agora aqui na lista de camadas o meu retângulo está em cima do círculo. Portanto, aqui na minha prancheta ele também está por cima do círculo, tá? Só explicando como funciona mais ou menos essa parte de camadas, tá bom?
E bibliotecas vai estar vazio no meu aqui, mas teoricamente a gente teria mais algumas configurações extras guardadas aqui. Beleza? Bom, com isso eu encerro a apresentação da interface do Illustrator e eu vou passar agora para a parte de vetorização, ok? Deixa eu apagar isso tudo aqui e vamos lá. Eu vou abrir meu navegador aqui e tem duas imagens que eu uso para fazer a vetorização. A primeira delas é a logo da Microsoft, tá? Porque é simples, dá para pegar de uma forma bem de boa o que é um vetor. Então eu vou estar fazendo o download dessa imagem aqui. Para quem não sabe, somente selecionar a imagem, botão direito, salvar imagem como. O Illustrator ele permite que a gente insira imagens de três formas diferentes. Prestem atenção. A primeira é botão direito, copiar imagem. Vai no Illustrator e dá um Ctrl V para colar, tá? Olha, a imagem está aí. Como vocês podem ver. Eu vou apagar essa. A segunda é botão direito, salvar imagem como. Vou salvar na área de trabalho. Opa, não está aparecendo aqui, peraí. Deixa eu pegar direto da pasta. Ok. Arrasta até aqui embaixo no Illustrator. Ó, ele vai abrir a janela do Illustrator. Se arrasta até a prancheta e solta. Ele vai adicionar a imagem aqui. E tem também a terceira forma, que é vir aqui no menu principal Arquivo, Inserir e vai até o diretório onde você baixou aí, né, a sua imagem e clica aqui em Inserir. Ele vai ficar aqui, né, acompanhando o cursor. Você dá apenas um cliquezinho e ele insere a imagem automaticamente no seu projeto, tá bom? Tanto faz, as três formas vão inserir a imagem no seu projeto. Qual que é a diferença? Geralmente a gente baixa uma imagem quando a gente vai usar ela com frequência e tal, né? E quer deixar ela no computador, esse tipo de coisa. A gente copia uma imagem quando a gente vai pegar uma imagem uma vez só, tá? E também ele mantém um pouco a qualidade da imagem quando você copia e não baixa, porque na aula passada eu falei para vocês que um bitmap, né, quando a gente salva uma imagem, uma ilustração em PNG ou JPEG, ela automaticamente é convertida em bitmap, né? Então ela fica feia. Ou seja, se a gente baixar as imagens da internet, em sua maioria elas vêm como PNG ou JPEG, ou seja, elas já vêm como bitmap, né? Já vêm todas assim, feinhas. Então, se eu encontrar aqui, por exemplo, um vetor, como é o caso dessa imagem aqui, né, na teoria, se eu copiar ela, olha lá, eu vou fazer de duas formas. Ó, botão direito, copiar imagem, e vou colar ela aqui. Olha a diferença de qualidade entre essas imagens. Essa aqui eu copiei, tá? Ela tem pouquíssimo detalhe, e essa aqui eu baixei. Também não tem tanto detalhe, mas ó, olha só, dá para enxergar bem aqui a diferença de tons, né, dessas linhas de pixel. Então dá para ver a diferença entre eles aí, tá bom? Enfim, adicionados aqui, adicionada, né, a nossa imagem, eu vou estar fazendo o seguinte. O processo de vetorização consiste basicamente em você copiar uma imagem, né, você meio que contornar ela utilizando as ferramentas do Illustrator, tá bom? Ou seja, é isso que nós vamos fazer. Para começar isso, essa logo aqui é bem simples, tá? Eu vou estar apertando a tecla M de Maria
no meu teclado. E vocês vão ver aqui, ó, que quando eu apertei essa tecla, ele selecionou a ferramenta retângulo para mim, tá? Essa ferramenta retângulo, como o nome sugere, permite que a gente insira figuras quadriláteras, né? Quadrados, retângulos, e enfim. Eu vou estar inserindo aqui, eu vou dar um zoom para vocês verem. Eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou estar colocando o meu mouse bem na pontinha desse quadrado original aqui e vou estar clicando com o botão esquerdo e arrastando até a outra ponta aqui. Não precisa ficar muito perfeitinho não, tá? Assim tá bom, ótimo. O que eu vou fazer agora? Eu vou apertar a tecla V no teclado e ele vai selecionar aqui para mim, ó, a ferramenta seleção. Essa ferramenta seleção, a gente tem que estar com ela em praticamente 98% do tempo, né? Porque ela é a ferramenta que permite que a gente arraste as coisas, mude o tamanho, arredonde os cantos e etc. Tá? Então, eu selecionei ela aqui agora para poder clicar aqui no meu quadrado que eu criei junto com vocês, utilizando a ferramenta retângulo, e arrastar ele aqui para a direita. Ó. Venho arrastando, vou deixar ele mais ou menos aqui. Beleza? Ok. Show. Seguindo essa lógica, é só eu repetir, né, esse processo mais 3 vezes e eu vou ter a logo da Microsoft, certo? Só que eu não preciso fazer isso mais 3 vezes todo esse processo, tá? Eu posso agilizar as coisas selecionando aqui com a ferramenta de seleção, obviamente, o meu quadrado já pronto. Seguro a tecla Alt no teclado, tá? Não solta a tecla Alt. Clica em cima do seu quadrado que você já criou e arrasta para alguma direção. Nesse caso eu vou puxar para baixo, tá? Como vocês podem ver, ó, ele criou uma cópia perfeita do retângulo que eu tinha, né, do quadrado que eu tinha. Eu vou soltar o botão esquerdo do mouse e vou soltar a tecla Alt. Pronto. Agora eu criei uma cópia perfeita dessa imagem que eu tinha criado aqui com a ferramenta retângulo. Vou fazer isso mais uma vez. Então, com a ferramenta de seleção, eu primeiro seleciono o objeto que eu quero duplicar, dou um clique em cima dele, seguro a tecla Alt. Vocês vão ver ali, ó, vou até dar um zoom aqui, o cursor, ó, essa é a ferramenta de seleção comum. Quando eu teclo e seguro a tecla Alt, ele dá um bug na minha lupa. Mas espera lá. Aí, ó. Ele fica desse jeito, tá vendo? Olha a diferença. Ele fica jogando a minha lupa para lá quando eu aperto Alt, mas eu vou brigar com ele aqui para conseguir mostrar. Ele fica desse jeito, tá bom? Deixa eu tirar o zoom aqui. Então segurou o Alt, clicou, arrastou para alguma direção e faz mais uma vez, seleciona o objeto, tecla o Alt, segura, arrasta para cima ou para qualquer outra direção, solta o mouse, solta o teclado. Beleza? A parte de alinhamento, o Illustrator, ó, reparem nessas linhas rosa, tá? Aqui, ó, quando eu arrasto um quadrado, tá vendo? Ó, ele me mostra todas as linhas de interseção, me mostra a linha de distância, me mostra aqui, a distância que esse quadrado está do outro. É muito útil isso aqui para alinhamento, tá? E a gente vai estar usando isso aqui praticamente o tempo todo para poder manter as coisas alinhadas. É uma questão de prática, tá? Não tem segredo. É só realmente você aprender a trabalhar com essas linhas que elas facilitam muito o trabalho. Enfim, tem as 4 formas da logo da Microsoft prontas aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu preciso pintar, né, colocar as cores originais aqui. Então o que eu faço? Com a ferramenta de seleção, eu seleciono um quadrado e agora eu quero essa cor aqui. Para pegar essa cor, eu vou apertar a tecla I do meu teclado e ele vai selecionar aqui, ó, o conta-gotas para mim, tá?
O conta-gotas é uma ferramenta que é capaz de copiar uma cor exata de algum outro objeto. Então, enquanto eu estou com ela em mãos e selecionando aqui esse quadrado, eu dou um clique aqui na cor que eu quero e ele já automaticamente pinta para mim. E aí o que eu tenho que fazer? Eu não posso clicar em nenhum outro lugar, senão ele vai absorver e inserir essa cor na minha forma selecionada ali. Então o que eu tenho que fazer? Aperto o V para pegar a ferramenta de seleção, dou um clique na próxima forma, aperto o I de novo e vou lá pegar a cor que eu quero. Vou repetir isso para a cor azul aqui embaixo e também para a cor amarela. Pronto, agora eu tenho as cores perfeitas do logo da Microsoft. Vou dar um zoom aqui para vocês, apertando Ctrl+, e olhem só a diferença. Ó, reparem aqui nas bordas, ó, os pixels do bitmap, e aqui ó, é o vetor que eu acabei de fazer com vocês. Não tem nenhum detalhezinho, tá? É perfeito. E aqui o bitmap, olha só a divergência aqui de cores, né? A diferença entre as linhas de pixels, ok? Isso aqui é o bitmap, ó. Essa imagem é toda composta por pixels. Chegar mais pertinho, olha só, dá pra ver perfeitamente as linhas aqui, ó, os tons de amarelo, tá? Que compõem essa forma. E aqui, para quem tiver com dúvida se no amarelo daqui tem, não tem, ó. Ele é 100% contínuo, tá? Então, aqui nós temos nossa primeira vetorização, tá? Feita na logo da Microsoft, bem simples. Eu vou estar apagando isso aqui, selecionando os dois, dando um delete. Vou voltar lá no meu navegador e vou baixar a logo do OneDrive para estar podendo explicar, para estar conseguindo explicar mais algumas coisinhas para vocês. Eu sei que essa é a logo nova do OneDrive, mas eu gosto de usar a logo antiga, tá? Para apresentar o que eu vou apresentar para vocês. Então eu vou salvar essa imagem aqui. Vou inserir ela no meu Illustrator. Jogar ela aqui. Opa, fiz errado. Deixa eu só abrir a pasta e arrastar aqui para o meu Illustrator. Aí, perfeito. Ótimo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou estar usando agora para fazer essa vetorização. Como vocês podem ver, essa é uma imagem diferente da outra que a gente pegou. Ao invés de ter figuras retas, eu tenho curvas aqui, tá? O que complica um pouco mais as coisas. Mas não muito. Vocês vão ver que ainda está de boa. Como que eu faço essas curvinhas? Eu vou utilizar uma ferramenta chamada caneta, que eu seleciono ela apertando a tecla P. É essa terceira ferramenta aqui, ó. Não essa aqui de baixo, é essa aqui, caneta, tecla P. Para estar usando ela, eu vou ter que mexer nas propriedades dela antes. Por quê? Porque eu vou contornar isso aqui, ó. Tá? Eu vou fazer o contorno da imagem. E eu não consigo fazer o contorno ainda porque ela está com preenchimento, então ela vai pintando, ó, todo o caminho por onde ela passa. Não é isso que eu quero, tá? O que eu quero é apenas o traço aqui, ó. Quero que ela vá contornando para mim. Para fazer isso, eu vou vir aqui na direita em propriedades e eu tenho o grupo aqui aparência. Eu vou tirar o preenchimento, tá? Que é aquela cor preta. Clico no quadradinho, ele vai me trazer aqui o seletor de cores e eu coloco essa cor aqui, que é o nenhum, ou seja, sem cor. Ele fica vazio no centro, tá? Como se tivesse ficado 100% transparente, sem nada. Aqui embaixo eu tenho o traçado, tá? Aqui é o contorno, é o que eu quero. Eu vou estar colocando uma cor chamativa, vermelho, para que eu enxergue bem a linha que eu estou fazendo. E aqui eu tenho o tamanho do traço. Eu vou deixar em 3 para ficar bem fácil de estar enxergando.
Agora, eu gosto de dar bastante zoom com Ctrl+, para poder fazer as curvas com bastante precisão, tá? E como que funciona a caneta? Ela funciona por âncoras. Essas âncoras são pontos. Esses pontos são criados através dos cliques. E onde que eu vou colocar essas âncoras? Nos começos e nos finais das curvas. Ou seja, reparem aqui, ó, sigam o meu mouse. Aqui, onde está o meu mouse, começa uma curva, certo? Olha só, começa essa curva aqui e essa curva só termina aqui embaixo. Ou seja, como que eu vou usar a caneta aqui? Eu vou dar um clique aqui no começo da curva, vou puxar uma linha até aqui embaixo e vou dar um clique no final da curva, tá? Vocês vão ver que vai ficar uma forma esquisita no início, mas depois a gente vai acertar isso aí. Vou arrastar isso aqui e vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Aqui tem um começo de curva, essa curva termina aqui, aqui terminou essa curva aqui, ó. Porém, começou a próxima aqui. Então eu vou colocar mais um ponto aqui e mais um ponto aqui. Maravilha, eu tenho essa forma aí. Por enquanto não tem nada a ver, né? Mas agora que vem o X da questão, a ferramenta que vai resolver nossos problemas. Se eu apertar e segurar em cima desse ícone aqui, vai aparecer mais ferramenta para mim. Todos os ícones de ferramenta que tem essa setinha aqui embaixo, ó, tá vendo? Apontando para baixo, indica que tem mais ferramenta guardada aqui. E para eu acessar essas ferramentas, eu vou apertar e segurar com o botão esquerdo em cima e esse menu aqui vai aparecer. É essa ferramenta aqui que eu quero, tá? Ferramenta ponto de ancoragem. O atalho para ela é Shift C. E o que essa ferramenta faz? É o seguinte, deixa eu chegar bem pertinho aqui. Vocês estão vendo que dentro da linha vermelha que eu fiz tem uma linha azul bem fininha, ó. Tá vendo? Como se fosse o esqueleto da linha vermelha que eu fiz. Isso é nisso que a gente vai estar mexendo com essa ferramenta, tá? Ó, eu vou achar aqui, ó, essa linha, tá? Segurando essa ferramenta, lembrando o atalho é Shift C. Vou clicar e arrastar essa linha, ó, para fazer a curva da imagem ali. Vou arrastando, deixo aqui assim. Ah, mas não ficou certo ainda, né? Sim, você tem razão. É para isso que servem essas duas orelhinhas aqui, ó. Essa alça e essa alça. Elas são microajustes, ó, e conforme eu vou mexendo elas, a imagem vai se encaixando na imagem original. E é isso que a gente quer. Já que a gente está fazendo uma cópia aqui para poder vetorizar esse projeto. Beleza, ficou bom. Ótimo. Perfeito, está feita a curva. Vou para a próxima curva, essa aqui. Mesma coisa, ferramenta ponto de ancoragem, Shift C, clica na linha azul aqui, ó, e arrasta até fazer a curva. Ele não vai fazer de primeira, então a gente vai ter que acertar, vai ter que acertar aqui com as alças, tá? Vamos lá, assim, essa aqui agora. E por fim, essa daqui. Beleza? Simples, né? Bom, eu vou estar fazendo agora nessa outra parte aqui da imagem, só que esse eu vou fazer um pouco mais rapidinho para a gente ganhar tempo. A lógica é a mesma, tá? Traçado aqui na caneta, como eu já configurei, não preciso configurar de novo. Eu vou dar cliques e criar pontos de âncora nos inícios e nos finais das curvas, tá? De início ele vai formar uns desenhos aleatórios, né? Que parece que não vai ter nada a ver com o que você quer contornar.
mas no final dá tudo certo. Graças à ferramenta ponto de ancoragem, a gente consegue estar fazendo essas curvas aqui, ó, tá? E deixando perfeito, igual a imagem original. Vamos lá, deixa eu fazer essa aqui. Ok, show. Falta pouco. Foi aqui, aqui também. Quase terminando. Já vai ajustando as alcinhas até ficar certinho. Esse aqui quase foi de primeira. E faltou só esse pequenininho aqui. Show. Tudo contornado. O que falta agora? Colocar a cor, né? O que a gente vai fazer? Eu vou pegar a ferramenta de seleção, apertando a tecla V. Vou clicar na imagem de fundo que eu coloquei e vou arrastar ela para o lado, tá? Para que eu possa ver o contorno que eu fiz. Falta pintar esse contorno, né? Por enquanto ele é só um contorno mesmo, não tem preenchimento, ó, ele está em branco. E a gente já viu como faz para pintar isso aqui. É só selecionar a forma. Para selecionar essa forma aqui eu vou ter que clicar no traço vermelho, tá? Não adianta clicar na parte branca do centro, porque ele está sem preenchimento, então ele está vazio, não tem como pegar ali. Então eu dou um clique aqui na borda, aperto a tecla I e clico aqui na cor azul do OneDrive. Aperto V de novo, seleciono a outra parte aqui, né, da imagem, aperto a tecla I, dou um clique na cor que eu quero. Pronto, agora eu tenho um símbolo da OneDrive vetorizado, vou dar zoom para mostrar a diferença para vocês. O da direita é o bitmap, como você pode ver, imagem feia, toda pixelizada, e na esquerda o vetor, imagem que a gente acabou de fazer aqui no Illustrator, tá bom? Utilizando a ferramenta caneta e ponto de ancoragem. Bom, vamos só agrupar isso aqui, tá? O que seria agrupar? Se eu mexer essa imagem que eu coloquei, ó, vocês podem ver que mexe tanto a partezinha de cima quanto a de baixo, né? Só que aqui não. No meu vetor, ó, ele move somente uma das partes de cada vez, que são duas peças diferentes. Para que isso não aconteça, eu vou selecionar os dois aqui, ó, clico na parte vazia, arrasto esse quadrado pontilhado até em cima deles, solto e aperto no meu teclado Ctrl G de gato. Agora eles estão agrupados. Quando eu clico em um, eu seleciono os dois e eu consigo mover eles ao mesmo tempo, tá bom? Vou ir lá em cima em arquivo, salvar como, e vou colocar um nome aqui no meu arquivo de vetor OneDrive. Vou clicar em salvar, esperar alguns segundinhos, vai aparecer essa tela, eu dou um OK, espero mais um pouquinho, pronto, está salvo, ok? Aqui eu já posso fechar o meu Illustrator, pois eu terminei minha arte, e nossa aula chega ao fim, né? Nossa segunda aula de Illustrator. Como eu disse lá no início, mostrei a interface para vocês, apresentei tudo certinho, já vimos algumas ferramentas também hoje e fizemos a parte de vetorização, que como vocês viram é bem simples, né? Vetorização consiste em você copiar uma imagem já existente, né, para que você possa alterar ela no Illustrator, para que você possa ter uma versão editável. Imagine o seguinte, você trabalha, sei lá, com design gráfico e um cliente seu vem e fala: cara, quero trocar a minha logo, quero atualizar a minha logo. Ele não quer começar uma logo do início, ele quer que você pegue a logo dele e faça uma versão nova, mais atual ali, com uma cara nova. Ou seja, ele não vai mudar 100%, ele quer apenas uma atualização. Só que você não tem um arquivo no Illustrator que permite que você edite
a logo dele. Então você baixa, por exemplo, o PNG ou JPEG, abre no Illustrator, faz o processo de vetorização e assim quando você vetorizar ele, você vai ter um arquivo .illustrator que permitirá que você altere cor, tamanho, posicionamento das coisas certinho, e aí você vai estar pronto para fazer a versão atualizada da logo desse cliente, tá bom? Então é isso aí, eu vou encerrar nossa segunda aula por aqui. É isso, pessoal, até a próxima e tchau!